E a sensação que você tem é que você está pagando para trabalhar. E para de saquear a empresa. Isso é mais do que patológico, né? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Meu nome é Marcelo Germano. Show de bola! Hoje a gente vai falar sobre um assunto eu acho que ele é bem... acho que o Marcelo vai dar algumas porradas hoje, porque assim, é um assunto muito delicado. Eu acho que sim, Marcelo. Porque assim, é um assunto bem delicado. Eu tô bonzinho hoje, Aline. Não, hoje você não tá tão bonzinho. Na reunião de radar eu não tava, peguei pesado. Mas você acha que eu devo pegar pesado aqui ou você acha que eu vou mandar... Não, eu acho que pra esse assunto aqui tem que pegar pesado, Marcelo. Porque assim, acho que tem muita gente, que nem diz o Murilo Gun... De brincadeira na tomateira, com esse tipo de assunto, eu acho que ele é bem importante, tá? Qual que é o assunto que a gente vai falar? É preciso separar pessoa física de pessoa jurídica quando tem uma empresa? Principalmente no contexto de empresa familiar. Acho que eu tenho vários contextos aqui até pra trazer, mas eu queria que a gente falasse mais sobre isso. Marcelo, só explica primeiro, né? O que é essa questão de pessoa física, pessoa jurídica? Explica isso primeiro e depois a gente segue. Bom, a gente tem que explicar porque parece que é óbvio, né? Pessoa física, exato. Pessoa jurídica, separa, não separa. Mas por mais que possa parecer óbvio, no dia a dia, na prática, na experiência, a gente vê que as empresas misturam o dinheiro da pessoa física e o dinheiro da pessoa jurídica. Então, quando você monta uma empresa, antes de você ter uma empresa, você é uma pessoa física. Você tem teu CPF, você tem teu RG e você tem uma conta bancária, né? Agora, quando você monta uma empresa, a empresa é uma pessoa jurídica. Ou seja, ela é uma instituição que ela é a parte de você, ela não é você. Você é você, a tua empresa é a tua empresa, né? Porém, como a gente tem aquele negócio, o sentimento de posse, eu sou dono, então a gente trata do dinheiro da empresa como se fosse nosso. Quando, na verdade, quando a gente monta uma empresa, o que a gente tem direito na empresa, né, é os dividendos, né, o lucro que a empresa dá e os dividendos, que isso lógico, capital social da empresa e os dividendos são nossos. E se a gente trabalha na empresa, a gente também tem direito a receber um prolabore. Porém, no dia a dia... O prolabore seria o salário, né? O salário do dono. Salário do dono. O funcionário, ele tem salário e o dono tem prolabore, que é o salário dele como dono, inclusive, né? Ele recolhe INSS igual o INSS, imposto de renda igual de qualquer funcionário, só não tem os direitos trabalhistas, porque, enfim, é o dono da empresa. E aí ele tem direito ao prolabore. Mas, tirando toda essa questão técnica aqui, o que acaba acontecendo, Aline, é que no dia a dia, quando a pessoa monta a empresa, tudo se confunde. A empresa se confunde com o dono e o bolso de um se confunde com o bolso de outro, né? Para os dois lados. Às vezes o cara está trabalhando lá na empresa, aí a empresa não fechou as contas, está precisando pagar alguma conta e aí não tem dinheiro na empresa. Aí ele vai lá e tira da conta a pessoa física dele, coloca para pagar uma conta da empresa e vice-versa. Na verdade é mais comum a gente ver o contrário, né? A pessoa pegando dinheiro da empresa para pagar as contas pessoa física do que o contrário. E isso é uma atitude que eu gosto de falar dos problemas normais, anormais e patológicos, né? Então assim, o que é o problema normal, anormal e patológico? Uma criança quando nasce é normal ela usar fralda. Até os 2 anos, 2 anos e meio é normal uma criança usar fralda, né? Depois dos 3 anos e meio, aí vai depender muito da época que você tira a fralda, né? Porque aí depende também de se é verão, se é inverno. Tem algumas variantes lá no tirar a fralda. Mas, enfim, até 3 anos e meio é normal, é aceitável. Uma criança com 3 anos e meio para cima, se estiver usando fralda, isso já deixa de ser normal, já é normal, né? Uma criança com 4 anos e meio usando fralda, já não é mais tão normal, é um negócio normal. E aí uma criança com 6, 7 anos usando fralda, isso já é um problema patológico, né? Patológico. Se bem que há controvérsias, né? Enfim, né? Mas já não é uma coisa... Se concentra na metáfora, né? Se concentra na metáfora, se concentra na essência. É que eu lembrei do negócio aqui, Aline. Se eu contar aqui, os comandantes vão dar risada, né? Mas você acredita que eu fiz xixi na cama até os 11 anos de idade? Olha, é por isso que ele falou a controvérsia. Não, eu não usava fralda, mas fazia xixi na cama. Até os 11 anos de idade eu fiz xixi na cama. No caso, nós só deveria estar usando fralda até os 11.
Talvez minha mãe tivesse que colocar a fralda em mim, né? Ia ser mais barato, não, ao invés de ficar botando colchão no sol ou pra lavar. Mas eu não sei o que aconteceu. Acho que eu sonhava que eu tava fazendo xixi o tempo inteiro. Sonhava a noite inteira que eu tava fazendo xixi. Quando acordava, aí chovendo. toda. Aí você apurado fazer xixi, tava chovendo. É, e aí você encontrava um vaso no meio da rua ainda. No meio da chuva, era tudo... Acordava tudo molhado. Até que um dia minha mãe teve uma solução lá. Minha mãe arrumou um remédio lá. Nunca mais eu fiz xixi na cama. Mas enfim, não vou contar o remédio que minha mãe... Não precisa. Tadinha Não é dela, desse remédio que a gente quer usar outros remédios aqui. Minha mãe tinha o jeito dela de resolver as coisas. Mas enfim, funcionou, tá? Eu posso não ter gostado, mas se funcionou, funcionou. Então vamos lá, a gente tá falando dos problemas normais, anormais. Isso. E numa empresa, qual que seria o contexto então, disso? Então, numa empresa, quando o cara começa a empresa e de repente essas coisas estarem misturadas, eu acredito que pode ser um problema normal. Acredito que pode ser um problema normal. Mas eu acho que um empresário que já tem lá seus 6 funcionários, já fatura 70 mil, 80 mil, 100 mil ou mais por mês, ele já precisa começar a olhar e falar, ei, mudei de fase. E aí ele precisa começar a ficar um negócio um pouquinho mais profissional. Faz sentido? Eu me lembro de uma época, Aline, eu já contei essa história, enfim, eu conto essas histórias na imersão, já contei em um ou outro live que eu fiz. Então, quem tá aqui ouvindo vai ter o gostinho de ver uma das histórias que o Marcelo contou dentro da imersão. Isso. Então, eu tive um momento da minha vida que a gente tava ferrado. Pensa em alguém ferrado. Era a gente. Devendo 6 meses de aluguel, com prestação de carro atrasada, enfim, com busca e apreensão no carro. E a gente trabalhava de segunda a segunda. Porque quando abriu a Luma era no hipermercado Extra e era um hipermercado 24 horas. Sim. Então, por ser 24 horas, eu abria de sábado e abria de domingo. Enfim, ficava trabalhando lá. E o Extra abria das 10 às 10, né? Quer dizer, abria das 10 às 10, não. Na parte de galeria, porque a gente estava na parte de galeria, as galerias, o Extra funcionava 24 horas, mas as galerias funcionavam das 10 às 10. Mas eu chegava antes das 10 e ficava até depois, né? E eu me lembro um dia, Aline, que eu saía, eu tinha um Mazda MX-3, naquela época era um carrão, né? Mas eu pegava de manhã no carro assim, ó, batia na ignição, o carro fazia uma fumaça, Aline. Uma fumaça. Fazia uma fumaça danada, eu lembro dessa história. Aí beleza, aí de manhã o que eu fazia? Quando eu saía de casa, eu ia ali, abria o capô do carro e aí colocava a varetinha para ver o óleo, né? Uhum. Hoje os carros não fazem mais isso, mas naquela época fazia. E o óleo tava seco, não tinha uma gota. Beleza, e aquele dia eu tava sem dinheiro nenhum, ferrado. Fui trabalhar, cheguei no escritório 10 horas da manhã, eu parei o carro e fiquei das 10 até... Quando deu 5 horas da tarde, entrou uma pessoa lá e aí tirou, naquela época podia fazer isso, hoje não pode mais, né? A gente tirava cópia de livro. Uhum. E aí tirou cópia do livro inteiro. Tirei cópia do livro inteiro. Deu R$4,50, lembro até hoje. O óleo que eu usava para colocar no meu carro era um óleo chamado Don't Smoke. E aí, esse óleo custava R$10 cada garrafinha, né? Mas enfim, eu só tinha R$4,50. Aquele dia eu não tinha almoçado. Não tinha almoçado, porque eu não tinha um centavo no bolso. Não tinha almoçado, fiquei o dia inteiro no escritório. Entre as quase 6 horas, 5 horas da tarde, entra um casal lá, tirei cópia do livro, R$4,50. Aí eu podia comer ou podia colocar óleo no carro, porque senão ia travar o motor, né? Entrei dentro do Extra e comprei o óleo. Com aqueles R$4,50 comprei o óleo. E aí eu comprei o óleo da F1 Master, do Ipiranga, não tô querendo fazer propaganda aqui, mas enfim, era aquele óleo que tinha, era o óleo que tava em promoção. Tava mais barato? Tava em promoção, era o que o meu dinheiro dava pra comprar. Eu comprei 3 litros de óleo, fui lá e coloquei óleo no carro, e nunca mais o carro fumou, né? Enfim, não sei o que aconteceu, aquele carro nunca mais fumou, arrumou o motor do carro, né? Mas enfim, essa história tem um outro contexto, um outro dia eu conto essa história, né? Mas o carro nunca mais fumou. Mas enfim, por que eu contei toda essa história? Porque você percebeu que eu peguei, naquele dia, eu peguei o dinheiro da empresa para pagar uma conta particular minha, que era o óleo do meu carro. Sim. Então isso é normal para um cara que está começando, está ali com algumas dificuldades e não sei o que. Isso é normal numa fase de vida.
Mas uma empresa que já começa a ser um pouco mais profissional, você já tem, né, um tempo de casa, já atingiu o teu ponto de equilíbrio, né, a empresa já está mais organizada. Porque a gente vê isso acontecendo, pensa, né, quando você tem uma empresa que tem um dono, isso é uma coisa. Quando você tem uma empresa que tem 2 donos, isso é outra. Quando você tem uma empresa familiar, que tem pai, mãe, filho, não sei o quê. Se todo mundo for tratar o caixa da empresa desse jeito, isso é mais do que patológico, né? Isso é mais do que patológico. Então, o que acaba acontecendo? É normal para quem está começando, começa sem ter todo o dinheiro para abrir empresa, começa com algumas dificuldades. Eu não estou falando que é aceitável, estou falando que é normal, né? Quer dizer, é até esperado, né? Que façam isso, mas não é certo, é errado fazer isso. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa e o dinheiro do dono é o dinheiro do dono. Conforme a empresa cresce, o dono ele tem que começar a separar isso daí. Aí a importância, porque o que acontece? Ninguém estuda para montar uma empresa, né? No sentido as pessoas não estudam para ser empresário. Né? E a gente não espera que um médico não estude para ser médico, né? A gente não espera isso. Quando você vai ser atendido por um médico, você espera que o médico estude para ser médico. E se ele for um especialista, você espera que ele estude aquela especialidade. Porém, quando a gente monta uma empresa, a gente não estuda finanças, né? E finanças é uma das coisas obrigatórias que um dono de empresa tem que saber. E não é só isso. É entender também que quando ele monta uma empresa, a empresa não é ele, né? Por mais que ele acredite. E aí chega em algum momento, definitivamente em algum momento, ele tem que partir para essa divisão. E a empresa é a empresa, ele é ele, tira o ego, né? E aí ele tem que criar algumas coisas que aí que é a dificuldade do cara entender. Ah, mas eu sou dono, né? Legal, você é dono. Como dono, você tem que fazer a tua empresa dar lucro. Como dono, você tem que fazer a tua empresa crescer. Essa é a tua função como dono, né? E o caixa da empresa é o caixa da empresa e o teu bolso é o teu bolso. Uma coisa não tem nada a ver com outra. E aí você tem que se ajustar num modelo que talvez tua mente não está preparada para isso. Qual que é esse modelo? Dentro da minha empresa eu posso ter 2 coisas, né? Eu posso ter o Prolabore e eu posso ter... Aliás, esse negócio de eu posso ter um Prolabore tema para outro podcast, né? Já fica a dica. Já vai ter outro podcast pra gente falar sobre isso. Quanto que é o Prolabore do dono, né? Exato. Quanto que é o Prolabore do dono, né? Então, como dono, você vai ter o teu Prolabore e você pode ter dividendos, lucro, né? Você distribui o lucro da empresa, distribui os dividendos. E aí você, com o dinheiro que você põe no teu bolso, você vai pagar a prestação do teu carro, a escola dos seus filhos, o aluguel da tua casa, ou a prestação da tua casa. Enfim, com o teu dinheiro que você retirou como Prolabore, você vai pagar todas as contas. E com o dinheiro da empresa, você paga as contas da empresa. Agora, o que acaba acontecendo é que o dono da empresa ele olha para o caixa e o dinheiro é dele. Ele acha que eu sou dono, o dinheiro é meu e ele mistura essas coisas. Então, por exemplo, se num mês ele bate recorde de vendas, o salário dele naquele mês muda. Né? A maioria dos donos de empresa. Então, é muito difícil você convencer. Por exemplo, ó, eu tenho o mesmo salário. Aqui em todas as minhas empresas eu tenho Prolabore. Eu chamo de salário, mas é Prolabore o nome correto. É o mesmo Prolabore que eu tenho em todas as empresas. Se a empresa bater recorde de vendas, eu vou receber esse mesmo Prolabore. Se a empresa der um prejuízo naquele mês, eu vou receber o mesmo Prolabore. É lógico que num nível de maturidade que a empresa tem, você tem caixa, né? E quando eventualmente um mês ou outro a empresa deu prejuízo, ela vai pagar. Eu sou despesa operacional da minha empresa. Sim. Né? Ela vai ter que pagar as despesas operacionais e vai ter que buscar lucro depois para recuperar o prejuízo. Então eu faço isso em todas as empresas. Mas o que os donos da empresa fazem, Aline? Ah, esse mês ele vem aqui, quanto deu? Ah, deu tanto. Aí ele nem sabe se sobrou dinheiro, se não sobrou, e joga dinheiro na conta. Ou chega lá, vai pagando as contas da empresa com o dinheiro dele. E aí aquele mês bombou de vender, o salário dele aumentou, a retirada dele aumentou. E esse tipo de coisa, quando você vai fazer uma gestão financeira, eu gosto de falar que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei, a gestão é a rainha. Muitos empresários chegam para mim e falam, eu trabalho, mas eu não vejo lucro. E aí quando eu vou analisar, que eu entro para ver a empresa... Não vejo dinheiro, né? Ele não fala... vejo dinheiro, não sei o quê. E aí quando eu vou entrar, que eu vou avaliar a empresa, eu vejo que muitas empresas, na verdade, as empresas têm lucro. Muitas empresas têm lucro. É que ela não tem uma gestão de caixa, né? Não é isso. Muitas empresas têm lucro, só que o que acontece, o dono, ele mistura as contas. E para ele misturar as contas, ele acha que a empresa está fechando no vermelho. Não, a empresa está fechando no azul. E aí quem leva a empresa pro vermelho é o dono.
Tá, ô Marcelo, mas em que momento seria o momento adequado? Teu julgamento. Qual que seria o momento adequado para acontecer essa divisão? Existe um momento ou não existe esse momento? Então vamos lá, tá? Teoricamente, até a gente olhar para a legislação desde o dia 1, teoricamente, tá? Mas a gente sabe que no dia a dia as pessoas não começam uma empresa seguindo todos os parâmetros, né? Montar uma empresa é uma coisa muito louca. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu montei assim, a Connect, né? Eu estava conversando com um amigo, ele estava falando dos conectores para ambiente hostil, começou a me explicar, eu falei, nossa, isso daí é legal, hein? Vou trabalhar com isso. Posso? Ele falou, pode. Aí eu fui lá, o que eu fiz? Não tinha empresa ainda. Eu fui lá, naquela época tinha um construtor de páginas, né, que chamava Launch Rock. Uhum. Fui lá, registrei o domínio, né, que era o nome do conector, que era o nome do conector era Deutsch. Aí eu registrei o domínio, Conectores Deutsch. Aí fiz uma página no Launch Rock, nunca tinha mexido, construir página nem nada, né? Fui lá, era facinho, fiz uma página, aí eu coloquei assim, em breve Conectores Deutsch no Brasil. Deixe teu telefone, e-mail, que em breve entra, que assim que as mercadorias chegarem, eu entro em contato. Aí fui no Google, fiz um anúncio no Google AdWords, coloquei R$10 por dia, e aí fui fazer um teste. Não existia empresa, não tinha CNPJ, não tinha nada, era um teste, tá? Tudo isso foi com dinheiro no meu bolso. Mas em 30 dias eu tinha uma quantidade gigantesca de pessoas que se cadastraram. Aí eu olhava pelo cadastro, né? E aí eu olhava o e-mail, né? Muitas pessoas usam e-mail corporativo. Quando eu começava a olhar os e-mails de quem se cadastrou, era tudo empresa grande. Aí eu falei, opa, vou montar uma empresa para fazer isso. Aí eu montei a empresa. Mas até aí foi dinheiro do meu bolso. Nem a empresa não existia. A mesma coisa quando eu montei o EAG. O que eu fiz? Né? Eu tinha toda a minha experiência de campo de batalha de empresário. E eu falei, vamos ver se isso daqui funciona. Aí eu tinha duas opções. Montar uma empresa, né? Ir lá na junta comercial, abrir a empresa e fazer um documento ou testar antes. O que eu fiz? Testei antes. Como que eu testei? Eu fui lá, fiz um webinário, né? Aí vendi uma turma. As pessoas que compraram a turma 1 do EAG depositaram dinheiro na minha conta. A empresa não existia. Depositaram na minha conta a pessoa física. Eu entreguei a turma. Aí deu certo. Aí eu falei, vou abrir uma empresa. Aí abri uma empresa. Então, às vezes a gente fala qual que é o melhor momento, é um pouco complicado, porque o ato de empreender, ele não consegue seguir todas as regras, sabe? Não que não consegue seguir, mas enfim, antes mesmo de você abrir uma empresa, valida aquilo, né? A gente tem esses conceitos. Vamos validar para ver se as pessoas compram? Então o cara vai começar um restaurante, ele não precisa ir lá abrir um restaurante. Ele pode começar a fazer marmita na casa dele, ou fazer personal chef, vai na casa das pessoas, faz comida, serve as pessoas para validar se as pessoas compram, se as pessoas gostam da comida, se as pessoas gostam da experiência, e ele não tem empresa para isso. Mas depois ele pode abrir uma empresa para isso. Mas o que acontece? Tudo isso gera essa confusão do cara não saber o que é a empresa, o que é ele, e aí ele não faz. E aí quando ele não faz isso, ele não tem condições de fazer gestão financeira. Por quê? Para fazer uma gestão financeira, você precisa ter demonstrativo de resultado de exercício, que a gente chama de DRE, demonstrativo de fluxo de caixa, que a gente chama de DFC. Ele precisa fazer conciliação bancária. Na gestão financeira, ele tem que fazer tudo isso, né? E aí você tem que ter contas, separar por tipo de conta, código de conta, tipo de despesa e esse tipo de coisa. Quando você começa a profissionalizar a sua empresa, eu acho que todo empresário que quer crescer, ele tem que ter uma gestão financeira um pouco mais profissional, né? E numa gestão financeira profissional, isso daí não é aceitado. E outra coisa, se chegar um fiscal, você tá tudo misturado desse jeito, vai tomar multa. Vai tomar multa. Enfim, dá uma série de problemas. Procura o contador, conversa com o teu contador. Acho que o contador explica melhor, né? Então, você fala assim, quando ele deve começar? Teoricamente, no momento zero, né, ele tem que começar. Na prática, né, se ele já tiver validado a ideia, a empresa já começou, né, já decolou, ele já tem que começar a separar isso daí. Na prática, ele já tem que começar a separar isso daí. Porém, né, Marcelo, eu vou trazer aqui uma sensação e a gente discute sobre isso. Vou dar um exemplo. Esse final de semana, fui conhecer um cafezinho colonial que tem bem tradicional lá em Rancho Queimado. Taquaras é o nome do lugar ali do bairro.
E aí a gente vai... Tá quase, acho que é um bairro ou uma cidade? Agora, né? Acho que é um bairro, né? Acho que é um bairro dentro de Rancho Queimado. Acho que é. Não sei, não conheço. Bom, eu espero que seja. Senão eu tô passando uma informação errada aqui. Mas assim, você olha... Você entra no café, tem um quadro na parede com toda a família. Já tem 7 netos e não sei o que lá, assim... A sensação que eu tenho é que ali, nitidamente, as pessoas que trabalham ali são parte da família. Não tem uma pessoa contratada, são parte da família. E geralmente, qual que é a sensação que isso gera, né? De que, muito provavelmente, não tem essa separação de conta física e pessoa jurídica. Tô falando de uma visão que eu tive, porém, acho que a realidade de muitas empresas, até que são nossos clientes que têm empresa familiar. Faz sentido? Tu acredita que a probabilidade de ser uma empresa familiar e a separação de pessoa física e pessoa jurídica ser maior é realmente real? Então, eu acho que essas relações onde não tem transparência é um problema, né? Então, imagina numa família, imagina que só tenha, ela seja uma família que é pai, mãe e 2 filhos trabalhando. Aí a mãe chega lá, fala assim, preciso comprar uma bolsa. Vai lá no caixa da empresa, compra uma bolsa. Aí o filho chega lá de tarde e fala, preciso comprar um tênis. Vai no caixa da empresa, pega o dinheiro para comprar um tênis. Aí o pai vai lá e fala assim, cara, eu vou comprar uma vara de pescar. Vai lá, entra no caixa. Onde vai parar uma empresa dessa? Quais são os controles? Essa empresa dá lucro, dá prejuízo? Né? Aí tem que pagar escola dos filhos. Aí vai lá, pega dinheiro, paga a escola dos filhos. E por aí vai, né? Como que você faz gestão de uma empresa dessa? Não existe isso, não existe essa gestão. Tá? Então, o que seria correto? O que seria correto? Né? Cada membro da família que trabalha na empresa, né, se tem uma função na empresa, de acordo com aquela função, receber um prolabore. Receber um prolabore. Se são donos, né? Se são donos da empresa, cada um recebe um prolabore, e aí cada um com o dinheiro que entrou na conta, porque aí você tem outra coisa que é a administração familiar, né? A administração, porque teoricamente eu posso falar assim, né? Cada um que colocou o teu dinheiro na conta faz o que quiser com o dinheiro. Mas é a mesma coisa, dentro de uma família, né? Você também tem administração. Pensa, um casal, né? Quando chega no final do mês, cada um tem um salário, né? E aí dentro daquela casa, o casal contribui com as despesas da casa, né? De acordo com o que é combinado dentro de um casal. A mesma coisa uma família que trabalha pai, mãe e filhos, dentro do orçamento da casa, todo mundo tem uma contribuição. Então separa o dinheiro de que é cada um. O dinheiro da família cada membro da família tem um salário e aí dentro da família eles decidem aí qual é a contribuição de cada um. Separei não só o dinheiro da pessoa física, mas separo o que é a família, a administração do orçamento familiar. E aí você cuida da administração do orçamento familiar. E dentro da empresa, né, os donos da empresa passam a ser despesa operacional, né, porque entra numa linha lá de despesa de pessoal, né? Em muitas empresas isso é despesa operacional, às vezes isso pode ser uma despesa de vendas, dependendo do cargo que o cara tem, e aí passa a ser despesa da empresa. O dono da empresa é uma despesa da empresa, assim como qualquer colaborador, assim como qualquer funcionário. Uhum. Né? Qual que é a diferença do dono? O dono ele tem uma vantagem, né? Que ele tem direito a lucro, quando a empresa der lucro, né? E quando der prejuízo também é um problema, né? Porque, enfim, ele é responsável por isso daí. Então, de tempos em tempos, o dono da empresa distribui lucro. O que eu recomendo no meu caso? Eu distribuo lucro uma única vez por ano. Sempre em janeiro. Todas as minhas empresas. Eu tenho prolabore em todas as minhas empresas. Todo mês eu retiro aquele prolabore. E aí aqui é um negócio que muitas pessoas não vão entender. Dando lucro ou dando prejuízo, a empresa paga o meu prolabore. Com lucro e prejuízo. Aí talvez alguém vai falar assim, como assim você paga seu prolabore se você dá lucro? Vamos lá, as fases que as minhas empresas estão, né, elas dificilmente dão prejuízo, mas acontece dela dar prejuízo. Mas ela tem fluxo de caixa, tem capital de giro. E esse capital de giro, do mesmo jeito que quando a empresa dá prejuízo, você tem que pagar o salário de todos os funcionários, né, esse capital de giro tem que garantir isso daí, porque eventualmente numa sazonalidade você pode ter prejuízo. Né? Eu preciso... É lógico que a minha administração financeira pessoal ela é bem controladinha, né? Mas deu lucro, deu prejuízo, eu distribuo meu prolabore. O que eu não vou distribuir é se deu prejuízo, eu não distribuo lucro, não distribuo dividendos. Né? Isso eu não vou distribuir, até porque é contra a lei. Você distribui dividendos
Pagar pro Labore se você não teve lucro não é contra a lei. Agora, distribuir dividendos se você não teve lucro não pode. Né? Então, é o que eu recomendo as pessoas a fazerem. E como fazer isso, Marcelo? Vamos supor, a pessoa que tá ouvindo aqui, o comandante tá ouvindo aqui, ele tá numa empresa, já fatura seus 70 mil, 80 mil, 90 mil, 100 mil, olha só, chegou nesse momento, tem lá 10 funcionários já dentro da empresa, mas ainda não tinha se atentado da importância que é de separar a pessoa física da pessoa jurídica. Se ele tá nesse estágio, o que fazer nesse momento? Como começar a se fazer essa separação? O que você recomendaria? Bom, eu recomendaria primeiro buscar uma ajuda externa, né? Então, buscar um contador, para o contador ajudar a fazer um plano de contas. Faria um plano de contas e nesse plano de contas incluiria lá uma linha, né? Onde você tem, junto com despesas de pessoais, você vai colocar Prolabore. Né? E nesse Prolabore você vai determinar o teu Prolabore. E aí, todo mês, de acordo com o que você determinou, eu, por exemplo, eu só faço uma vez por mês. Não, na Luma eu faço 2 vezes por mês. Porque eu faço vale e salário, né? Então a gente paga dia 20 e dia 5 na Luma. Nas outras empresas eu pago só uma vez por mês. Até porque facilita. É melhor você pagar uma vez só do que você pagar 2 vezes. Mas enfim, cada empresa vai ter uma dinâmica diferente. Então você determina ali na linha de pessoal qual que é o teu Prolabore e todo mês você retira o teu Prolabore. E aí o que você faz? Trabalha a tua empresa para dar lucro. E aí, de 6 em 6 meses, eu gosto de fazer uma vez por ano, né? De 6 em 6 meses, uma vez por ano, ou de 3 em 3 meses, de acordo com o que prevê a legislação, porque, enfim, conversa com o teu contador, conversa com o teu advogado, faça as coisas dentro do que prevê a legislação, você vai distribuir o lucro. Vai distribuir o lucro para você, e aí, com esse lucro, você faz o que você quiser, né? Porque aí o dinheiro é teu, e você faz o que você quiser. Então, essa é a minha recomendação. Então, o cara... ele fatura lá 70 mil, 100 mil por mês. A despesa operacional dele é 20 mil, né, contando todas as despesas. O custo da mercadoria que ele vende é 30. Né, ele faturou 100, gastou 50, sobrou 50. Né, e aí dentro da despesa operacional ele tem o salário dele. Esse 50 é o lucro da empresa. Para quê? Para ser reinvestido na empresa. Para que a empresa possa crescer. E eventualmente, uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses, enfim, ele distribui uma parte desse lucro para ele e põe na conta dele. Né? Eu acho super recomendado fazer desse jeito. Enfim, é o que eu oriento todo mundo a fazer. Sim. Mas na prática, Aline, esse mês bombou, o cara tira um monte de dinheiro. No outro mês deu prejuízo e aí ele fica sem nada. Aí no outro mês bombou, ele tira um monte de dinheiro. Ou, pior, né? Tem um monte de empresa que, como não tem gestão, a empresa dá lucro, só que o cara vive uma realidade diferente daquela que a empresa proporciona. Aí ele tem a impressão que a empresa está dando prejuízo. Aí, e é engraçado que os caras falam, eu pago para trabalhar. É muito comum eu pegar empresários que falam assim, eu pago para trabalhar. Aí quando você joga no papel tudo que ele gasta... aí você olha e você fala, cara, olha, a tua empresa dá lucro, né? E você consome todo o dinheiro da empresa e a sensação que você tem é que você está pagando para trabalhar, quando na verdade... é você que está ferrando tudo, né? E é difícil para o empresário aceitar isso, sabe? É muito difícil para ele aceitar isso. Tá. Mas os números não mentem, né? Então, quando você coloca numa planilha, você tem uma ajuda de um contador que te ajuda a montar plano de contas, esse tipo de coisa, os números não mentem. Aí conta fatos, não há argumentos. Tá, só para recapitular então, para ver se eu entendi essa questão. Quando tem uma empresa familiar que tem vários sócios, várias pessoas que fazem parte, o ideal seria separar, cada um vai ganhar esse Prolabore, a partir de hoje... Ninguém mete a mão no caixa da empresa. Não, o caixa da empresa, a gente vai ter um contador que vai controlar isso pronto, ou um ponto financeiro final. Que vai cuidar disso, né? Exato. Isso. Mas mesmo tendo financeiro, é importante ter um contador, não é, Marcelo? Isso, eu falo para procurar um contador, que o contador vai ajudar a montar o plano de contas, né? Na hora que você manda a informação, a gente tem as obrigações fiscais que a gente precisa mandar todo mês, né? E o contador, ele te orienta para você já fazer do jeito certo. Perfeito. Tanto no seu gerenciador financeiro, quanto, né, se ele estiver preparado para mandar a informação contábil, facilita a tua vida e a dele. Né? E se for um dono de empresa hoje que não tem sócios, não está no contexto de empresa familiar, enfim, a partir de hoje, define o Prolabore, define qual vai ser o Prolabore dele e para de saquear a empresa. É isso? Aline, eu acho que os caras que estão me ouvindo ali, talvez eles devem estar pensando que eu tô louco, né? Porque assim, ó, o cara tá ouvindo esse podcast aqui, ou assistindo, né? Se estiver assistindo, e tá pensando, não, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero.
Então, talvez para ele não faça sentido isso que a gente está falando. Mas na prática, o dinheiro não é teu, o dinheiro é da empresa. Você, para trabalhar na tua empresa como dono da tua empresa, imagina que você fala assim, eu sou o diretor comercial. Você vai te pagar um salário de diretor comercial, que é o que a gente chama de prolabore. E aí, no final do ano, no final de um período, você vai distribuir o lucro. É isso. Isso é você trabalhar de uma maneira racional o teu negócio, fazer uma boa gestão financeira, né? E eu acho que talvez 5% dos donos de pequenas e médias empresas que eu conheço façam isso. Jura? Juro. É um número bem pequeno. Eu faço nas lives, Aline, às vezes, enfim, nossas lives são temáticas, né? Cada semana a gente fala de um dos pilares. E um dos pilares é gestão financeira. E aí eu sempre faço as enquetes, né? Eu falo assim, quem aqui tem DRE e DFC, todo bonitinho, que faz o controle direitinho, sem misturar conta pessoa jurídica com pessoa física, escreve 10. Quem não tem DRE ou não sabe o que é, ou tem um DRE mais ou menos... Ou escreve mistura. 20. E aí, quando eu ponho assim, cara, é só 20, 20, 20, 20, 20. Tem 1, 2, 3, 10 no meio de um montão de 20. Né? Então, a maioria das pessoas tem tudo isso aí misturado. Né? E aí, o que acontece? As empresas não crescem, as empresas não têm fôlego financeiro, as pessoas não têm fôlego, as empresas não têm fôlego financeiro, e aí a tendência é que as empresas continuem pequenas. E para acabar com o caos na empresa, é necessário, é obrigatório, Tem é que fazer o mandatório. EAG para acabar com o caos na empresa. Sim. Tem um programa, Aline, muito bom que chama, né, Empresa Sem Caos, do EAG. Jura? Empresa Autogerenciável. Então, se o cara quer acabar com o caos na empresa, ele tem que fazer esse programa EAG. Aí tem que clicar no botão abaixo. Aqui tem na descrição, tem um link formulário para você preencher esse formulário. Nesse formulário, só clica se, presta atenção. Só clica se você for um dono ou uma dona de empresa que tem mais de 5 funcionários. Isso. Se você não for um dono de empresa e tem menos de 5 funcionários, não adianta nem tem clicar. Que faturar pelo menos 600 mil por ano, né? Ou 50 mil por mês. Exato, pelo menos isso, porque a gente entende que esse é o momento ideal para você começar a acabar com o caos. Mas a minha pergunta é, Marcelo, se a pessoa quer acabar com o caos, legal, ela tem que fazer o EAG, mas ela fazer o programa EAG não significa que ela vai ajustar as finanças dela. Se ela tem que botar em prática, a gente vai ensinar isso pra ela, mas ela tem que botar em prática. Mas se ela quiser acabar com o caos, é mandatório ela separar a conta física da pessoa jurídica? É mandatório. Na verdade, não é se ela quiser acabar com o caos. Se ela tem uma empresa, é mandatório. Show! Se ela tem uma empresa, é mandatório. Mas, enfim, como eu disse, né? Quando a empresa começa, nem tudo o cara consegue fazer do jeito que tem que ser. Então, você tem as fases, né? Então, cara, é normal você fazer isso no comecinho, quando você está começando a tua empresa, né? Quando você está usando fralda ali, você é um bebezinho, é normal você fazer isso, né? Depois que você já tirou a fralda, que você já está um pouquinho mais grandinho, já ficou anormal. Agora, a tua empresa já cresceu, você já tem um monte de funcionário, já tem um monte de cliente, já é respeitado na tua cidade por um monte de gente, né? As pessoas até te admiram quando olham, falam, nossa, esse cara venceu na vida, né? Se você tá com tudo misturado, isso é patológico, cara. Patológico. Qual que é o teu comando? Meu comando? Separa a pessoa física de pessoa jurídica, urgente. E o teu comando? Comandante que não faz isso está de brincadeira na tomateira e não vai crescer, não vai sair do caos enquanto não tiver a pessoa física e pessoa jurídica separada. É isso aí. E é lógico que a gente fala de hábitos angulares, né? No desenvolvimento pessoal, a gente fala de hábitos angulares. Nunca nem vi. Nunca ouviu falar? Então, por exemplo... A gente fala de hábitos angulares, eu falei, a gente não fala, eu não falo. Você não fala, mas enfim. Né? Eu tenho amigos que falam sobre isso. Então, por exemplo, você chega e fala assim, vou começar a fazer academia. Aí você chega e começa a treinar, começa a fazer academia, certo? Então é um hábito. Ir para academia, você começa todo dia, você desenvolveu o hábito. Mas o fato de você ir para academia todo dia, você começa a ficar presente que você tem que tomar mais água, aí você toma mais água. Aí quando você chega na hora do almoço, que você vai pegar aquele sundae ou aquela banana split com 3 bolas, aquela coisa bonitona na hora do almoço, aí você olha para ela e fala, não, treinei hoje, né? Fiz um treino, me puxei tanto, agora vou comer. Então você começa a ter outros hábitos de comer melhor, de tomar mais água. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, são hábitos angulares. É a mesma coisa na empresa. Você começa a ter angulares, né? Você começa a cuidar disso aqui, daqui a pouco você vai cuidando de outra coisa, e aí tua empresa fica um pouquinho mais profissional. Faz sentido? Faz sentido, pra mim faz sentido. Sim.
Perfeito? Então, mais um comando aí, hábitos angulares. Mais um comando, então, comandantes. Então é isso, Aline. É isso, se você tá aqui no YouTube, deixa o seu comando aqui embaixo. Qual foi o comando que você pegou, né? Porque aqui o Marcelo deixou 2 comandos, eu deixei um comando. Mas se você pegou algum outro comando, comenta aqui embaixo, que é bem importante pra gente saber. Show de bola? É isso aí, valeu. Valeu, fomos!